Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que tenham assistido a aula passada com muita atenção e que tenham compreendido tudo que a gente tinha proposto para a aula, os nossos objetivos da aula. A gente também teve um reforçozinho com uma live, né, trabalhando um pouco sobre os conteúdos, e vamos continuar falando um pouco sobre semelhança, sobretudo em quais implicações que essa semelhança entre figuras vão causar no perímetro e na área das figuras, certo? Então vamos lá começar a nossa aula. Só um minutinho. Polígonos semelhantes. Para quem quiser acompanhar, esse conteúdo está da página 183 a 192 do nosso livro, da apostila Mackenzie, né? A gente já viu esse conceito de semelhança para alguns tipos de figura, quais são os tipos de aplicações, e aqueles conceitos que nós vimos podem ser aplicados para todos os tipos de figura. A semelhança não está relacionada com um tipo específico de figura, e sim com a forma, proporção e as dimensões entre as figuras. Ou seja, para que uma figura seja semelhante à outra, ela tem que ter a mesma forma e tem que ter proporção nos lados e ângulos congruentes. Vamos pensar na situação que em uma aula eu tenha proposto esse polígono aí, um paralelograma, não um paralelograma, na verdade, é um trapézio, né? Tenho proposto essa situação e pedido com que vocês fizessem a redução dessa figura. Nós temos aqui os ângulos da figura e queríamos diminuir ela obtendo um polígono semelhante. Vamos supor que dois alunos obtiveram os seguintes resultados. A Rebeca conseguiu reduzir essa figura. Por quê? Porque manteve os ângulos, diminuiu o tamanho, manteve a forma e manteve os ângulos. Já o Felipe, apesar do formato parecer estar próximo a olho nu, né, a gente percebe que houve uma variação dos ângulos. Esse de 35 ele conseguiu obter só 27 e esse 126 ele aumentou para 130. Ou seja, ele não manteve a congruência entre os ângulos. Então a gente pode chegar à conclusão do quê? Que a Rebeca conseguiu produzir um polígono semelhante, reduzido em relação ao outro, mas o Felipe, apesar de a olho nu parecer, ele não conseguiu. Por quê? Porque houve uma alteração direta nos ângulos, no tamanho dos ângulos, como a gente pode verificar nessas figuras. Uma maneira, gente, para facilitar bastante a produção de polígonos semelhantes, seja reduzindo ou seja amplificando uma figura, é a utilização de folhas quadriculadas. Elas vão nos orientar melhor quanto à inclinação dos lados e tamanho, para que a gente não mude nem a proporção dos lados e nem a congruência entre os ângulos, como a gente pode verificar. Talvez o Felipe tivesse usado essa técnica, ele conseguiria ter produzido esse polígono semelhante. Vamos pensar agora nesses dois, agora sim, paralelogramas, se eles são semelhantes ou não. A primeira coisa é a análise visual. A gente consegue perceber que eles se parecem, né? Têm a mesma forma, em teoria. Depois a gente passa para a matemática, verificar matematicamente a relação entre os ângulos e os lados. É possível ver, como a gente tem a informação do ângulo, que os ângulos são congruentes. Os dois medem 31 graus. Quando a gente mede a relação de 3 centímetros para 1,5 e de 6 centímetros para 3, é possível ver que esse triângulo é duas vezes, esse paralelograma, é duas vezes maior que esse. Esse lado é o dobro desse, assim como esse lado é o dobro desse. Então, esses dois paralelogramas são sim semelhantes, pois os lados correspondentes têm uma proporção de 2 vezes um para o outro e os ângulos são congruentes. Agora vamos verificar uma outra figura, um triângulo. A olho nu, esse triângulo parece também semelhante. Eles aparentemente têm a mesma forma, são parecidos, né? Mas quando a gente vai fazer a verificação matemática, dividindo os lados, fazendo a razão entre os lados, 7 está para 10, assim como 5 está para 8, a gente acha 7 para 10, 0,7, e 5 para 8, 0,625. Ou seja, eles não são proporcionais. Então, mesmo sem a informação do ângulo, a gente consegue garantir que essas duas figuras não são semelhantes, certo? A gente viu um pouco sobre a razão de semelhança na aula passada, mas eu queria reforçar esse conceito. A razão de semelhança é determinada pela razão, uma divisão entre os lados correspondentes de figuras semelhantes. Essa razão vai determinar o quanto houve uma amplificação ou redução da figura,
Ou seja, naquele caso que a gente viu anteriormente para o paralelograma, em que um é 2 vezes maior que o outro. Ou seja, ele foi amplificado em 2 vezes. Mas será que essa razão de semelhança, que é representada pela letra K, tem influência no perímetro e na área das figuras semelhantes? É o que a gente vai ver agora. Será que ela pode ser usada para efetuar cálculos envolvendo essas duas medidas? Vamos verificar. A gente tem essas duas figuras, ó, que são semelhantes. Ó. Esse lado aqui mede 4 e esse 2, ou seja, 2 vezes maior. Enquanto esse lado aqui mede 8 e esse 4, ou seja, manteve uma proporção entre os lados. Os ângulos dá para a gente verificar, ó, que são só ângulos retos, então são congruentes. E o formato também, porque são retângulos, né, gente? É facilmente por ser um quaderno quadriculado. Qual a razão entre os lados dessa figura? Qual a razão entre os perímetros? E qual a razão entre as áreas dessa figura? Analisando a razão entre os lados, a gente pode verificar que enquanto um lado maior da figura maior mede 8, o lado maior da figura menor mede 4. Então, 8 dividido por 4, 2. Ou seja, a figura maior é 2 vezes maior do que a figura 2, a figura menor. A mesma coisa pode ser verificado, comprovando aqui que eles são semelhantes para o segundo lado. 4 dividido por 2. Então, a razão de semelhança entre essas duas figuras é 2. E quanto ao perímetro? Se a gente somar os lados, ó, o retângulo maior tem um lado com 4, aí o outro lado maior, 8, 12. Mais 4 do terceiro lado, 16. Mais 8 do quarto lado, 24 centímetros. A gente pode verificar aqui, ó. 4 mais 8, 12. Mais 4 mais 8, 12. Mais 4, 16. Mais 8, 24, né? Enquanto o perímetro da figura 2, ó, 2 mais 4, 6. Mais 2, 8. Mais 4, 12. Então, o perímetro da figura maior é 24 e o perímetro da figura menor, 12. O que é perímetro, gente? Relembrando, é a soma dos lados. Então, a relação entre o perímetro da figura 1 com a figura 2 também é 2. Ó. A gente pode ver que é a mesma relação entre os lados, ó, entre a razão de proporcionalidade entre os lados. É 2 e 2. E quanto à área? Se a gente fizer o cálculo da área, o cálculo desse retângulo maior vai ser a área de um retângulo a um lado vezes o outro. Então, 4 vezes 8, 32 centímetros quadrados. Enquanto essa, 2 vezes 4, 8 centímetros quadrados, que é o que a gente pode verificar. 4 vezes 8, 32 centímetros quadrados. E 4 vezes 2, 8 centímetros quadrados. Fazendo a razão entre as duas áreas, ó, dá para ver que a razão é 4. Ou seja, o quadrado da razão entre os lados. Ó. E a dos perímetros também, que também é 2, né? Então, 2 elevado ao quadrado dá 4, que é a relação da área. Ou seja, o que a gente pode chegar à conclusão? A razão entre os perímetros é a mesma razão obtida entre os lados da figura. Então, ó, se eu já sei que a razão entre um lado da figura e a outra é 2, e conheço um perímetro, por exemplo, da figura menor, que é 10, eu vou conseguir determinar o perímetro da figura maior. É só multiplicar. Se um lado é 2 vezes maior que o outro, o perímetro também vai ser 2 vezes maior que o outro. Então, 2 vezes 10, 20. Já as áreas, gente, é o quadrado da razão entre os lados. Por exemplo, se uma figura tem um lado 2 vezes maior que a outra. Um lado de um é 4, a outra é 2. A razão entre as áreas vai ser 2 ao quadrado. Vai ser o quadrado da razão entre os lados. Então, 2 ao quadrado, 4. A área vai ser 4 vezes maior comparada à figura 1 da figura 2. Então é isso, gente. Assistam a aula com muita atenção, façam os exercícios que eu passei para estudo e se preciso, se tiverem alguma dúvida, podem me mandar por e-mail que eu vou estar respondendo para vocês, viu? Assistam a aula num lugar bem tranquilo com muita atenção, tá certo? Obrigado e até a próxima aula.